Salve pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de Química. E depois que a gente passa de modelos atômicos, a gente entra onde? Tabela periódica, tá certo? Tabela periódica é assunto de todo e qualquer vestibular de Química, importantíssimo, fundamental. Então vamos ver o que nesse tempo a gente consegue trabalhar com vocês. Eu já desenhei uma tabela aqui, né, ou um esboço, tá certo, dela, tá? Para a gente, na verdade, trabalhar em cima de detalhes importantes aqui. Primeiro de tudo, eu queria que você soubesse que a tabela periódica ela é organizada, montada em ordem crescente de número atômico proposto por Moseley. Isso. Mendeleev até quis analisar, organizar a tabela periódica, né, em ordem crescente de massa. Porém, Moseley é que vem e aí determina que realmente a tabela periódica deveria ser organizada em ordem crescente de número atômico. Então, Mendeleev, ordem crescente de massa. Moseley, em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica, ela é organizada, olha só, em colunas, tá certo? Nesse sentido, colunas, que são chamados de grupos ou famílias, tá certo? Ok? Nós temos um total de 18 grupos ou famílias, porque são 18 colunas divididas em famílias A e B, ok? Nós temos aqui também a parte que envolve as linhas nesse sentido. As linhas que nós vamos trabalhar aqui são chamadas de séries ou períodos. Séries ou períodos, e nós vamos trabalhar num número igual a 7. Talvez você já comece a raciocinar por que 7. 7 porque nós temos 7 camadas, 7 níveis energéticos, lembram disso? A gente trabalha com nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6 e 7. Camadas K, L, M, N, O, P, Q. Perfeito, isso mesmo. Ô professor, e essa parte de baixo aqui, onde entra? Calma, eu já vou explicar para vocês. Perfeito? Então ela é dividida em 18 colunas e 7 linhas. As colunas são chamadas de grupos ou famílias e as linhas são chamadas de séries ou períodos. São 7 séries ou períodos, beleza? Bom, só a título de divisão, organização dessa nossa tabela, eu vou dividir ela em 4 partes para vocês entenderem, tá certo? Vou dividir aqui, ó, a primeira partezinha. Depois vou dividir aqui novamente mais uma partezinha e por fim nós vamos fazer uma divisão desta última parte de baixo, gerando aqui para nós 4 divisões, perfeito? Uma à esquerda, uma à direita, uma no meio, uma abaixo, tá certo? Bom, aqui, nesse primeiro caso, nós teremos o seguinte. Essa parte à esquerda envolve famílias A, essa parte do meio envolve famílias B, essa parte da direita envolve famílias A, e essa parte de baixo também envolve as famílias B, tá certo? Família B, tranquilo? Então fica A nas extremidades e B embaixo e no centro, ok? Mais uma informaçãozinha importante que eu tenho para passar a todos vocês. Todas as vezes que nós formos trabalhar com a distribuição eletrônica, lembra? 1s2, 2s2, diagrama de Linus-Pauling, todos os elementos que se localizam nesta região acabam em subnível S. Todos os que se localizam nesta região
acabam em subnível P. Todos os que se localizam nesta região acabam em subnível D. E, por fim, aqueles que se encerram em subnível F. Subnível F. São 4 divisões gerais, são 4 subníveis. Uma outra informação importante que acredito que valha muito a pena é dizer que todos os elementos químicos das famílias A são classificados como representativos. Então, olha só, esta primeira parte à esquerda, nós temos elementos químicos classificados como representativos do bloco S. Da parte da direita, que também seria a família A, nós temos os representativos do bloco P. No centro, nós temos já a família B. Então, família A, representativos do bloco S ou P. E família B seria os de transição. Nessa parte central, nós temos os de transição externa, ou também classificados como transição simples, transição externa ou transição simples, que são aqueles que encerram-se em subnível D. Aqueles que encerram em subnível F, que também são de família B, são classificados em elementos químicos de transição. Porém, essa transição é classificada como transição interna. Transição interna. Então, nós temos 4 divisões ou 4 localizações. Representativos do bloco S, representativos do bloco P, transição externa ou simples D, transição interna, subnível F. Mais 2 informações aqui que eu preciso informá-los, tá certo? Que eu preciso repassar para que a gente passe para a próxima parte do nosso conteúdo. Aqui, galera, vocês perceberam que eu falei que eram 7 níveis. E por que nós temos essa parte aqui de baixo? Não seriam 8 e 9, então, professor? Não. Por quê? Porque, na verdade, meus queridos, olha só, esta parte da nossa tabela, ela se encontra exatamente aqui, ó, na família 3B, aqui, ó, no 6º e no 7º período. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um asterisco aqui e eu vou fazer 2 asteriscos aqui. O primeiro asterisco que nós temos aqui, ó, 6º período, família 3B, é aqui, ó, exatamente esta primeira série, onde na legenda eu coloquei, né, mais um asterisco. Esses 2 asteriscos, família 3B, 7º período, seria exatamente esta parte legendada que eu tenho aqui, ok? Então, abre-se uma parte na tabela periódica e a gente representa essa parte maior aqui embaixo, né, pela questão de espaço mesmo, tá certo? Última informação. Aqui, estes elementos que se encontram no primeiro asterisco fazem parte da série dos lantanídeos ou lantanoides. Lantanídeos, ou também chamados de lantanoides. E, na verdade, aqueles que estão na série dos 2 asteriscos aqui na minha localização são chamados de actinídeos ou actinoides. Actinídeos ou actinoides, tá certo? Então, esse seria um esboço principal da nossa tabela periódica de forma geral, a termos uma organização em relação a famílias A e B, A representativos do bloco S, tá? Ou bloco P,
E os de transição, família B, transição externa ou transição interna, conforme eu mostrei aqui para todos vocês. Vamos para a próxima parte aí, galera? Então, continuando, a nossa tabela periódica, ela pode ser dividida em vários grupos importantes, tá certo? Eu vou citar esses grupos importantes e citar algumas características aí em relação a cada um deles, tá certo? Por exemplo, o primeiro grupo, que na verdade ele é um elemento químico isolado, é um elemento químico atípico, ninguém é parecido com ele e ele não se parece com ninguém. Estamos falando aqui do elemento químico hidrogênio. Pois é, ele forma um grupo sozinho. O hidrogênio, na verdade, é um elemento químico atípico. Ele, na verdade, apresenta um elétron na camada de valência. Ah, então ele é da família 1A. Não, ele não é da família 1A, porque a família 1A é dos metais alcalinos. E o hidrogênio não é um metal, ele é um gás aqui para nós, tá certo? Na verdade, o hidrogênio se torna estável quando se junta a outro hidrogênio, gerando aqui para nós o hidrogênio molecular, que é o H2. E esse gás hidrogênio, para nós, ele forma um combustível potente. Ele é utilizado, a aplicação é como combustível, tá certo? Como combustível, perfeito? Então, o hidrogênio era como se fosse aqui um grupo isolado. O próximo grupo que nós temos em relação ao nosso estudo, seriam aqui os gases nobres. Isso, os gases nobres aqui para nós, seria aquela última coluna, seria aquela última parte em coluna da nossa tabela periódica. São os únicos elementos químicos estáveis da tabela periódica, que não querem interagir com ninguém. São gases nobres, raros, inertes. Nobres porque de 118 elementos da nossa tabela, nós temos aqui no caso, apenas os gases nobres sendo estáveis. É nessa região que se localizam os gases nobres, ó, exatamente na última coluna, grupo 18 ou 0, tá certo? Família 8A. Raros porque, na verdade, existem em pequena quantidade, tá certo? Inertes porque não querem reagir com ninguém. Ah, mas eu já vi ligações com gases nobres. Perfeito. Essas ligações, elas são forçadas, são processos sintéticos, produzidos laboratorialmente falando, tá certo? Então, gases nobres seriam para nós os elementos químicos, os únicos estáveis da nossa tabela periódica. Na verdade, eu estou citando e frisando bastante essa parte de estáveis, porque a nossa próxima aula é sobre ligações químicas. Isso, ligações iônicas, covalentes, dativa, metálica. E aí, na verdade, você começa a entender que essas ligações vêm para buscar uma estabilidade entre os elementos químicos, ok? Combinando? Vamos lá. Próximo, estamos aqui agora trabalhando com os metais. Galera, se eu começar a escrever aqui as características dos metais, nós vamos ficar aqui uma aula inteira. Então, na verdade, eu nem tenho espaço, tá certo? E nem tempo para isso, mas na verdade eu vou citar as características. Vamos lá. Os metais são sólidos a 25 graus Celsius. Então, na verdade, essas informações que eu estou passando para vocês, seria interessante que vocês fossem, assistissem o vídeo e voltassem e registrassem isso no caderno para que você tenha isso escrito e depois você possa estudar, tá certo? Então, os metais são sólidos a 25 graus Celsius. Exceto o mercúrio, que é um metal líquido. Isso, o mercúrio que está no bulbo do termômetro, tá certo? Ok? Os metais apresentam brilhos característicos, principalmente os mais nobres, ouro, prata, ok? Tá certo? Que a superfície reflete, gerando esse brilho característico. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Pega uma colher de metal e mexa o molho de
tomate, deixa ele escorado naquela panela, volta e pega, depois você vai sentir isso que eu estou falando. Ou pegar uma barra de ferro e colocar numa cerca elétrica. Por favor, você não vai fazer isso, né? Porque conduz bem eletricidade, tá certo? Os metais, eles também são maleáveis e dúcteis. O que é maleabilidade e ductibilidade? Maleabilidade é a capacidade de deformação. A ductibilidade também. Os dois são capacidades em deformar. Um é a deformação formando lâminas, que é a maleabilidade, e a ductibilidade é a produção em fios. Então, se você tem um anel, se você tem um brinco, né, em formato de coração, se você tem um colar em formato de ursinho, eu tenho uma lua pendurada aqui. Então, aquilo é deformar o metal sem romper a sua estrutura. Só para que vocês tenham noção que é possível. Então, trabalhar com o metal, tá certo? Ok? Ele tem a capacidade de formar ligas metálicas, ok? O bronze, a medalha de bronze é cobre e estanho. O latão é cobre e zinco, tá certo? O aço é ferro e carbono. O anel de ouro 18 quilates é ouro, prata e cobre. Vamos lá. Amálgama, restaurações dentárias, mercúrio e outros metais. A solda é chumbo e estanho. Então, todas essas informações que nós temos, né, de metais geram para nós essa grande possibilidade, essa vasta possibilidade de trabalharmos com essa situação em relação, né, aos metais. Ok? São os mais densos da nossa tabela periódica, são os mais densos, ok? O mais denso de todos é o ósmio e apresentam altos pontos de fusão e ebulição, tá certo? Vamos lá. Os não metais, ou também chamados de ametais. Não metais ou chamados de ametais. Mesma coisa, muitas informações. Os ametais geralmente são gasosos, tá certo? Mas também podemos ter sólidos e líquidos. O carbono é sólido, o enxofre é sólido, tá certo? Líquido seria o bromo. Agora, flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio seriam para nós aqui formas gasosas. Maus condutores de calor e eletricidade, tá certo? Não são maleáveis, não são dúcteis, tá certo? Não apresentam brilho característicos aqui para nós e têm uma fácil tendência em atrair elétrons, em receber elétrons, diferente dos metais que têm uma grande capacidade em perder os seus elétrons, tá certo? Nós temos aqui uma outra classificação, uma outra divisão, que seriam os semimetais, que na verdade é uma divisão que está em desuso, chamado também de metalloides. Hoje, na verdade, esses semimetais aparecem pouco numa divisão de tabela, em vestibular. Os semimetais aqui, eles estão mais encaixados ou com características mais próximas dos não metais ou ametais. E por fim, nós temos aqui os elementos químicos naturais e os artificiais. Tá certo? Naturais e os artificiais. E aí, na verdade, você tem os elementos químicos que são produzidos ou que nós temos na natureza e os que são produzidos sinteticamente falando, tá certo? Ok? Bom, meus queridos, continuando agora, chegamos ao momento final da nossa aula, a parte final que nós temos. Em relação à nossa tabela, chegamos às propriedades periódicas. Galera, as propriedades periódicas, né, existe uma periodicidade nas características aqui para nós. Nós vamos trabalhar com 9 propriedades. Professor, mas 9 propriedades é muita coisa. Eu sei. Na verdade, eu vou trabalhar de forma geral, ampla aqui para que vocês possam fazer qualquer vestibular do Brasil, ok? Vamos lá. A primeira propriedade seria raio atômico. Ele mede o tamanho, né, do átomo aí para nós. Raio atômico mede o tamanho do átomo.
Supondo aqui, eu vou fazer setas indicativas, ok? Como se nós tivéssemos uma tabela desenhada aqui no quadro, tá certo? O raio atômico apresenta para nós a seguinte variação para o elemento químico de maior raio. É exatamente esta aqui. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Ou seja, nesta região que eu estou destacando aqui para vocês, são os elementos químicos de maior raio atômico. São aqueles que estão mais abaixo, 7 níveis, né? K, L, M, N, O, P, Q, tem o maior tamanho. E os que se localizam mais à esquerda da nossa tabela. Tudo bem? Tranquilo? Eletronegatividade é a capacidade ou tendência que um átomo tem em atrair elétrons. Claro, né? Atrair elétrons para ter carga elétrica negativa. E nessa minha variação, nós teremos aqui o seguinte: os elementos químicos sendo variados da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, na verdade, os elementos químicos de maior eletronegatividade são aqui, ó, exatamente localizados nesta região. Só que cuidado, eu vou fazer agora uma observação. Eu quero que vocês venham aqui e façam para mim aqui uma parte destacada na última família. Por quê? Porque os gases nobres não têm capacidade ou tendência em atrair elétrons. Então aqui era como se eu estivesse excluindo os gases nobres. Nesse caso, o elemento químico de maior eletronegatividade seria o elemento químico flúor. O elemento químico flúor, que é da família 7A, tá certo? Então é esta variação da esquerda para a direita, de baixo para cima, excluindo os gases nobres. Eletropositividade é o inverso da eletronegatividade. É capacidade ou tendência que um átomo apresenta em perder os seus elétrons. Vai variar de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Se é o inverso da eletronegatividade, nós temos o inverso na variação. E mesmo sendo no inverso, não se esqueçam, meus queridos, de excluir os gases nobres. Excluindo os gases nobres porque eles não têm capacidade ou tendência em perder elétrons. Os elementos químicos mais eletropositivos se localizam exatamente nessa região que eu destaquei aqui. Reatividade química. A reatividade vem daqueles que mais querem perder elétrons e aqueles que mais querem ganhar. Então é uma variação dupla aqui para nós. Existe uma reatividade dos metais, e nós temos aqui também uma reatividade para os não metais, tá certo? Então nós temos uma variação dupla. Aqueles que mais querem perder elétrons, então são os mais eletropositivos, olha aqui, ó, mais eletropositivos, e os mais eletronegativos, olha só. Então, nós nunca vamos comparar essa reatividade dos metais com os não metais. Sempre metal com metal e não metal com não metal. Duas informaçõezinhas importantes. Nós temos que excluir os gases nobres, porque, na verdade, nós temos aqui, então, nesse caso, uma baixa reatividade, ou praticamente nula aqui. E no meio aqui da nossa tabela estão os metais mais nobres, ouro, prata, tá certo? Então, quanto maior o grau de nobreza, menos reativo ele é, tá certo? Continuando aqui, as próximas propriedades, volume atômico. Não confundir volume com raio. Raio é o tamanho do átomo. Volume, para nós, é o espaço ocupado quando eu juntar uma quantidade de 1 mol, e isso 6 vezes 10 a 23, átomos no estado sólido.
A minha variação ocorre no volume atômico de cima para baixo, do centro para as extremidades, tá certo? Estes seriam os elementos químicos nesta região de maior volume atômico, ok? Depois, densidade. Densidade é uma relação da massa pelo volume. Se eu já estudei volume, densidade, massa sobre volume, quer dizer que densidade e volume podem ser inversamente proporcionais. Então, nós temos aqui a variação da densidade sendo de cima para baixo, das extremidades para o centro, exatamente como eu estou aqui mostrando para vocês. Os elementos químicos de maior densidade seriam ali na região em que eu destaquei. O elemento químico de maior densidade, vale a pena a gente lembrar que é o elemento químico ósmio, representado pelo símbolo OS, ósmio, ok? Pontos de fusão e ebulição. Fusão, passagem de sólido para líquido, ebulição de líquido para gás. Vamos lá? De forma geral, nós temos a variação do ponto de ebulição e do ponto de fusão sendo exatamente esta aqui. De forma geral, por quê? Porque nós temos algumas variações aqui, tá certo? Na família 4A tende a ser os mais elevados na região superior e aqui o elemento químico metálico de maior ponto de fusão e ebulição é o tungstênio, representado pelo símbolo W, né? Que na verdade em latim é chamado de wolfrânio, ok? Por isso que tem esse símbolo W. Porém, a dica mais importante aqui é o seguinte: famílias 1A e 2A que se localizam nesta região não seguem essa variação. Os elementos químicos das famílias 1A e 2A aumentam o seu ponto de fusão e ebulição saindo de baixo para cima e não de cima para baixo. Tomem cuidado com isso. Energia ou potencial de ionização. É a energia necessária que um átomo, para que um átomo no estado gasoso remova um elétron da sua camada de valência, ok? A nossa variação ocorre da esquerda para a direita, de baixo para cima, e nesse caso, nós não vamos excluir os gases nobres. Tanto é que o elemento químico de maior energia de ionização é o hélio. Ué, professor, deixa eu só ver se eu entendi. Energia de ionização é a energia necessária para que um átomo no estado gasoso remova um elétron. Gás nobre não quer remover. Perfeito. Por isso mesmo, ele não quer perder elétrons. Por isso que a energia que eu tenho que fornecer a ele é uma energia absurda para que a gente remova um elétron da sua camada de valência, ok? E a afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia, no caso aqui para nós, a energia liberada, tá certo? Quando nós temos um átomo no estado gasoso ganhando um elétron. Então a nossa variação, ela ocorre aqui para nós de baixo para cima, da esquerda para a direita, e aqui nesse caso nós vamos excluir os gases nobres, tá certo? Eles não participam. A nossa região aqui de maior afinidade eletrônica se encontra nessa parte. Muito cuidado com o elemento químico representante. Não é o elemento químico flúor, é o elemento químico cloro, o elemento de maior eletroafinidade ou afinidade eletrônica, tá certo? Tudo bem? Galera, de forma geral, conseguimos trabalhar com a tabela periódica, né? Com bastante informação aqui para vocês, beleza? Beijos, até a próxima, tchau, tchau.